A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortíferos da história da humanidade. As potências aliadas e do eixo se digladiavam com um número de mortos nunca antes visto na história. E a América do Sul também foi palco desse conflito. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a importância e posição dos países sul-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal, para não perder as novidades por aqui. E esse vídeo é patrocinado por World of Warships, que é um jogo de guerra naval gratuito para computador e que é um verdadeiro sucesso mundial, com milhões de jogadores do mundo inteiro e com novos conteúdos lançados todo mês. O jogo oferece os melhores gráficos da categoria e nele você pode embarcar a bordo de navios de guerra, destroyers, cruzadores e até porta-aviões, além de conquistar os oceanos a bordo de submarinos. O jogo está disponível também para consoles e smartphones, então baixe agora mesmo o jogo no primeiro link da descrição. E usando o código BRAVO, você pode ganhar também um enorme pacote de brindes, incluindo 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e um navio. Então, faça o download do World of Warships ali no primeiro link da descrição para ganhar esses prêmios exclusivos e com isso, além de toda a diversão, você também apoia o canal História Ibérica. E assim como os milhões de jogadores pelo mundo, eu tenho certeza que você também vai gostar. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que teve como características a abrangência global em que se desenrolou. Países na Europa, Ásia, África, América e Oceania se envolveram em ferozes conflitos que marcaram para sempre a história do mundo. Muitos ouvem sobre os confrontos na Ásia com o Japão, na Europa ou até mesmo no norte da África, com as manobras de Rommel e suas lutas no Egito e na Líbia. Mas a América do Sul parece ter sido justamente o continente em que a guerra menos impactou, se salvando dos horrores das sangrentas batalhas e se limitando a fornecer dois tipos de ajudas aos aliados, por meio do envio de suprimentos e por meio do envio de corpos expedicionários às principais nações beligerantes do conflito. Desse modo, é importante entender o impacto do apoio de suprimentos dos países sul-americanos aos países em guerra. Segundo o historiador Thomas Leonard, a Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto na economia dos países latino-americanos. Isso porque muitos países precisaram aumentar o preço das suas exportações para que pudessem se sustentar economicamente. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, a maior parte da América Latina ou cortou relações com as potências do eixo ou declarou guerra a elas. Como resultado, muitas nações da América Central e do Sul, de repente, se viram dependentes dos Estados Unidos para o comércio exterior. E a elevada procura dos Estados Unidos por determinados produtos e mercadorias durante a guerra distorceu ainda mais o comércio dessas nações. Por exemplo, os Estados Unidos queriam toda a platina produzida na Colômbia, todo o cobre do Chile, todo o algodão do Peru e toda a borracha do Brasil. As partes acordaram preços fixos, muitas vezes com valor até elevado, mas as várias nações perderam as capacidades de negociar no mercado aberto. A escassez de bens de consumo e de outros produtos também foi um problema durante os anos de guerra. As exigências da indústria bélica americana e a escassez de transporte marítimo fizeram com que muitos bens ficassem indisponíveis na América Latina, e assim os preços dispararam. A gasolina e outros derivados de petróleo eram caros e difíceis de obter, e a escassez de alguns alimentos era um problema nas cidades. E claro, todos esses fatores resultaram em uma alta considerável da inflação. E aí entra um ponto que é pouco mencionado sobre a guerra. O transporte marítimo foi muito prejudicado globalmente pelas ameaças invisíveis dos submarinos alemães nos mares do mundo. Foi um ataque de um submarino alemão, por exemplo, que fez o Brasil entrar na guerra, e a guerra submarina se fez muito presente na região do Caribe. Os alemães conduziram o ataque a Aruba, próximo da costa da Venezuela, afundando 6 petroleiros e danificando outros 2, e inutilizando do dia para a noite um dos principais poços petroleiros do Caribe. De fato, a costa norte da América do Sul virou palco de uma verdadeira guerra antissubmarina. Os submarinos do eixo
tensionavam nas águas caribenhas a fim de interromper o suprimento de petróleo para os aliados. Em 1943, o submarino alemão U-505 destruiu uma escuna colombiana, o que fez com que a Colômbia declarasse um status de beligerância contra a Alemanha. A Marinha da Colômbia ajudou no patrulhamento das águas próximas à zona do Canal do Panamá e participou da Batalha do Caribe. Em 1944, ocorreu um inusitado encontro, o do destroyer colombiano ARC Caldas e do submarino alemão U-154. Na ocasião, com a tripulação do submarino sendo pega de surpresa por um forte ataque colombiano e não conseguindo manobrar para atacar o destroyer, decidiram simplesmente submergir, surgindo uma grande mancha de óleo no mar. As manchas de óleo geralmente eram indicativo de que o submarino tinha sido abatido, e os colombianos, por muito tempo, acreditaram ter abatido o submarino alemão. No entanto, os alemães tinham desenvolvido uma técnica de, sob fogo inimigo, jogar óleo e dejetos pelos tubos de torpedo, dando ao inimigo a impressão de que teria conseguido afundá-los. Se nos mares do norte o conflito submarino estava a todo vapor, nos mares do sul, 3 anos antes, se desenrolou um grande conflito naval envolvendo 2 cruzadores pesados e 2 cruzadores leves. Na memorável Batalha do Rio da Prata, ingleses e alemães despejavam fogo uns contra os outros nas águas uruguaias e argentinas, sendo a primeira batalha naval da Segunda Guerra Mundial. No Pacífico, o Equador cedeu o território das Ilhas Galápagos como base militar e posto avançado para o combate dos japoneses. Já o Chile buscou se manter neutro no começo da guerra, devido às fortes relações econômicas que possuía com a Alemanha. Somente mais tarde, com o avanço da guerra, declarou-se um opositor aos países do eixo. Em setembro de 1938, ainda houve uma tentativa de golpe apoiada pelos nazistas, o que voltou a população chilena contra os alemães. E, em 1942, os submarinos alemães bombardearam um navio de carga chileno em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o que levou os chilenos às manifestações anti-alemãs e que levou também à quebra das relações entre o Chile e a Alemanha. O papel do Chile no conflito foi de proteção, mantendo sua marinha próxima da Ilha de Páscoa, devido a um possível ataque japonês que já dominava diversas ilhas no Pacífico. Recentemente, em 2017, documentos desclassificados mostraram que a rede de espionagem chilena descobriu outras 2 redes de espionagem secretas alemãs atuando no Chile, e que uma célula nazista em Valparaíso planejava atacar o Canal do Panamá. Foi justamente esse temor difundido pelo Chile que fez com que muitas nações sul-americanas enviassem escoltas para proteger o canal. Já o Peru cedeu a importante base de Talara, próximo a um posto de petróleo, e patrulhou também o Canal do Panamá. Do Peru saíram também mais de 2.000 cidadãos de ascendência japonesa que foram levados aos Estados Unidos para serem internados nos campos de concentração americanos para pessoas de ascendência japonesa. Como o Peru, voltado para o Pacífico, sempre teve muita presença de imigração japonesa, muitos peruanos se juntaram aos californianos nos campos americanos. A propaganda anti-nipônica fazia com que os japoneses fossem discriminados no território americano, com pessoas como o coronel Carl Bendetsen chegando a dizer que qualquer pessoa com uma gota de sangue japonês estava qualificada para o encarceramento nesses campos. Nos campos, foram registradas pelo menos 1.800 mortes, sendo registrados apenas 7 homicídios cometidos por sentinelas. Nos anos 40, era uma terrível moda os campos de concentração ou internamento. Se nos Estados Unidos tinha-se o campo para japoneses, na Alemanha se tinha para judeus e na União Soviética para os inimigos do regime nos gulags da Sibéria. E no Brasil, com o governo Vargas, criou-se também campos nesse sentido, voltados para a população de ascendência alemã, japonesa e italiana. Em muitos locais da região sul e norte do Brasil, descendentes de alemães, japoneses e italianos foram confinados em prédios e sítios e constantemente vigiados como inimigos de Estado.
Isso era causado, em parte, pela histeria americana contra os grupos de descendentes de imigrantes vindos desses países, a quem denominavam como Quinta Coluna. Essas pessoas eram não apenas discriminadas e olhadas com desconfiança, como também proibidas de manifestar orgulho por sua cultura e até mesmo falar o seu próprio idioma, sendo obrigadas a falar publicamente apenas o português. Muitos atribuem que esses campos de concentração varguistas têm uma suposta ligação do político com o eixo, mas, na verdade, é bem nítido que nos próprios Estados Unidos essa era uma política recorrente, apesar de ocultada e propositalmente esquecida da história. Inclusive, outros países, como o Chile, também utilizaram campos desse tipo para confinar populações de descendentes de alemães, italianos e japoneses, como o campo de internamento de Pisagua. Outro país que atuou fornecendo recursos para os aliados foi a Bolívia. No país, após Henrique Peñaranda acordar um alinhamento aos aliados, houve um golpe militar, com Gualberto Villarroel assumindo o poder. A Bolívia forneceu estanho para as fábricas aliadas durante a guerra. Mas não apenas de suprimentos, cessão de bases e perseguições a submarinos foi feita a presença sul-americana na guerra. Assim como os países ibéricos que desempenharam postura neutra, eventualmente comerciando com as potências beligerantes e enviando expedicionários do lado do eixo, na América do Sul se desempenhou o mesmo papel, mas mais voltada ao lado aliado. 3 países enviaram militares para combater no estrangeiro, e um deles foi, curiosamente, o Paraguai. O Paraguai manteve-se neutro por um longo período, declarando guerra à Alemanha apenas nos momentos finais da guerra. E isso se deu por conta de uma forte influência germanista presente no governo paraguaio. Recém-saído da Guerra do Chaco, que inclusive venceu contra a Bolívia, conseguindo assim toda a região norte do país, o Paraguai não tinha interesse em enviar qualquer corpo expedicionário para lutar no exterior. No entanto, a convite do Brasil, cerca de 10 militares paraguaios se juntaram aos quadros da Força Aérea Brasileira, desempenhando importantes papéis na patrulha e na guerra antissubmarina a partir de suas aeronaves. A Argentina, sendo uma nação com muitos descendentes de italianos e alemães, foi alvo de muita espionagem por parte da Alemanha e possuía uma grande população germânica favorável ao regime. Apesar de antes de 1939 a Argentina ter sido bastante neutra em relação às guerras europeias, o país, seguindo o movimento da maioria dos países do Ocidente, também cedeu à pressão americana para romper as relações com os países do eixo. A tentativa de permanecer neutro foi frustrada devido ao golpe militar de 1943, quando conspiradores foram acusados de simpatizar com os países do eixo. Mas, no fim da guerra, em 1945, a Argentina declarou guerra ao eixo, enviando aproximadamente 4.000 militares para lutar ao lado dos aliados, a maioria deles integrando os quadros da Força Aérea Britânica e pilotando caças. E por fim temos o país com a participação mais ativa na Segunda Guerra, o Brasil. O país era regido na época por Getúlio Vargas e manteve a sua neutralidade até 1941. No entanto, apesar de neutro, o Brasil comerciava muito com os Estados Unidos e inclusive cedeu alguns aeródromos em solo brasileiro para a operação americana. Até que, no primeiro semestre de 1942, os submarinos do eixo afundaram navios mercantes brasileiros e as forças navais brasileiras perseguiram e atacaram esses submarinos. Quando 7 navios mercantes foram afundados pelo submarino alemão U-507, Vargas decidiu oficializar o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Isso porque centenas de brasileiros morreram a bordo desses navios mercantes. O Brasil, como nação independente, se via no direito de comerciar com quem bem entendesse e não aceitaria a intimidação alemã. E assim, o maior país da América do Sul entra no conflito ao lado dos aliados. O Nordeste do Brasil hospedou em Natal a maior base aérea americana fora de seu próprio território
e, em Recife, o quartel-general da 4ª Frota dos Estados Unidos. A base aérea de Natal deu apoio à campanha no norte da África, considerando sua posição estratégica. E as forças navais brasileiras, na Batalha do Atlântico, ajudaram as marinhas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha a patrulhar o Oceano Atlântico Sul e Central, combatendo submarinos e invasores do eixo. Em 1943, as forças navais aliadas afundaram a maioria dos submarinos do eixo que atuavam no oeste do Atlântico Sul, entre eles o U-199. E após essa intensa campanha, o Atlântico Sul passou a ser um cenário perdido para a Alemanha. A participação, no entanto, do Brasil não deveria se limitar ao patrulhamento. O país preparava em seu terreno cerca de 25 mil soldados, uma divisão completa de infantaria que seria conhecida como a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na campanha europeia. No entanto, a declaração de guerra do Brasil ocorreu em 1942. Em 1943, passado mais de um ano, o Brasil continuava a treinar os seus soldados para o conflito, ao invés de os mandar de qualquer jeito. A demora foi tão grande que se adentrou até o ano de 1944, completando quase 2 anos desde a declaração de guerra. Com isso, muitos críticos começaram a zombar de Vargas, afirmando que a preparação dos soldados da FEB era um mero teatro e que seria mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil enviar soldados para lutar na Europa. E assim, ao melhor estilo brasileiro, a Força Expedicionária adota a cobra fumando cachimbo como seu símbolo. A cobra fumaria nos campos europeus, com 25 mil soldados brasileiros muito bem treinados, incorporando as linhas aliadas na Itália. Os brasileiros lutaram nas 2 últimas fases da campanha italiana, a lenta ruptura da linha gótica e a ofensiva final dos aliados nessa frente. A Força Expedicionária Brasileira desempenhou um papel importante no fronte italiano, obtendo sucesso em uma série de batalhas, como em Massarossa, Camaiore, Monte Prano, Monte Acuto, San Quirico, Gallicano, nas batalhas de Barga, Monte Castelo, La Serra, Castel Novo, Soprasasso, na icônica Batalha do Montese, Paravento, Zoca, Marano sul Panaro, Coléquio e Fornovo di Tario. E o mais impressionante é que o Brasil saiu praticamente invicto, com seus soldados, conhecidos como pracinhas, saindo sem uma derrota sequer. Assim, das forças sul-americanas envolvidas na guerra, a FEB não só foi a que mais se envolveu em combates, como uma das principais responsáveis pelo desempenho aliado na quebra das reforçadas linhas da frente italiana. No entanto, ao final da guerra, 2 submarinos alemães foram enviados às pressas para as frias águas argentinas. Um deles realizou um desembarque de tripulantes em território desconhecido, e vários alemães passaram a viver tranquilamente em território sul-americano. Nomes como Adolf Eichmann, Joseph Mengele e Franz Staugen passaram a viver secretamente na Argentina e no Brasil, infiltrados como imigrantes. Alguns trocando de nome e outros vivendo abertamente com seus próprios nomes foram aos poucos sendo procurados pelos governos de Israel e da Alemanha. Alguns, como Eichmann, foram encontrados e julgados. Outros, como Mengele, morreram praticamente impunes, com a polícia só os identificando após sua morte. Assim, curiosamente, a América do Sul, vista como um dos locais mais tranquilos do mundo no decorrer do conflito, foi justamente o local escolhido por mais de 9.000 oficiais e colaboradores nazistas para se esconder, com uma verdadeira caçada a esses oficiais e colaboradores sendo feitas após a guerra. E você, imaginava que os países sul-americanos estavam envolvidos diretamente e indiretamente no conflito? Qual mais te surpreendeu? Então, deixa agora mesmo aqui o seu comentário, compartilha com seus amigos e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui.